Bem-vindo. Vamos para mais uma aula resolvendo questões Instituto Consulplan. Essa é a questão do vídeo. Já pode tirar aquele print para resolvê-la depois. Como eu sempre falo, a parte principal do aprendizado é consolidada quando você tenta praticar sozinho. Aqui está um edital Instituto Consulplan, então você vai poder riscar a parte de geometria espacial e também geometria plana, tá? Vai envolver esses dois conhecimentos. E situacionalmente, um pouco de trigonometria. E falando de Instituto Consulplan, você que vai fazer um desses dois concursos, não deixe de conferir os nossos simulados. Também está disponível para o de Nova Iguaçu para o cargo de analista de controle interno jurídico. E está saindo por R$16 até o final de fevereiro. Os links estarão lá na descrição. Também entre no canal do Telegram para você ter acesso a materiais gratuitos, listas de questões organizadas por assunto e por banca. Um inseticida muito vendido no mercado sofreu uma revisão a respeito de sua embalagem. Por determinação do órgão regulador desse tipo de produto, estabeleceu-se que o padrão das embalagens deve seguir o modelo apresentado, podendo o fabricante modificar apenas a altura H do produto. Desse modo, definiu-se o seguinte modelo para a embalagem. Essa figura é um prisma hexagonal. Por que hexagonal? Porque a base dele é um hexágono. Se um fabricante decidir vender embalagens desse produto com capacidade volumétrica de 510 ml, a altura do produto deverá ser de aproximadamente. Então, minha resposta não precisa ser exata, ela pode ser aproximada. Quando tem essa flexibilidade, vamos dizer assim, já pode esperar que em algum momento vai aparecer uma conta quebrada. Aquelas continhas chatas com decimais, né? E ali já tem até um dado, né? Que raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Para você considerar a raiz quadrada de 3 como 1,73. Sabemos que raiz quadrada de 3 é um número irracional, ou seja, é uma dízima que não tem padrão e também não tem fim. Então, qualquer valor que você defina é uma aproximação. Foi o que ele fez ali. Então, você já espera que em algum momento você vai ter que usar essa informação. Então, vamos entender. Geometria espacial, a geometria plana lida com as figuras num plano, né? Somente em duas dimensões. A geometria espacial já lida com figuras chamadas de sólidos em 3 dimensões. Então agora você tem base, altura e profundidade. Para ter uma ideia intuitiva, essa definição não vai ser muito formal, tá? Aqui numa figura plana, por exemplo, finge que isso aqui é um quadrado, tá? Isso aqui tá meio zoado. Vamos dizer assim, a quantidade de espaço delimitada por esse quadrado num plano, a gente chama de área. Já que num ambiente 3D, nesse sólido, a quantidade de espaço delimitado por ele, a gente vai chamar de capacidade, de quanto de volume que cabe dentro dele. Capacidade, volume, na prática, na hora de fazer a conta, vai ser a mesma coisa. Então, numa figura plana, ali como um quadrado, por exemplo, para calcular a área, você pode fazer base vezes altura. Num retângulo, no triângulo é base vezes altura sobre 2. Aqui, via de regra, muitos sólidos você vai ter essa ideia. Principalmente em prismas regulares assim, como esse. Por que regular? Porque olha só, aqui está indicado que esse hexágono tem lado 5 e todos os outros são iguais. Então, quando você tem uma figura, todos os lados são iguais, têm o mesmo tamanho, você fala que ela é regular. E esse hexágono de baixo é igual ao hexágono de cima. Num sólido, para calcular o volume, via de regra, é claro que não vale para todos os sólidos, você vai fazer essa ideia aqui, ó. O volume, ou a capacidade volumétrica desse sólido, vai ser igual, será equivalente ao produto da área da base vezes a altura desse sólido. Então, eu calculo a área da base e multiplico essa área pela altura, e isso me dará o volume, a capacidade desse sólido. E nesse prisma aqui, é exatamente isso que vai acontecer. Beleza. Vamos seguir. Presta atenção. O órgão regulador estabeleceu que o padrão tem que ser igual ao desse modelo aqui. Padrão da embalagem. O fabricante só pode alterar a altura
Então a base vai ser a mesma, com essas mesmas medidas. Então, ó, a base aqui está fixada. Então essa área aqui desse hexágono vai ser a mesma para qualquer embalagem. Beleza. Aí o que o fabricante quer saber? Ele decidiu que vai fazer esse sólido, né, essa embalagem, com uma capacidade volumétrica de 510 ml. Então ele também vai travar isso aqui. Só que aqui ele informou numericamente. Então aqui ele vai jogar 510. Então aqui a gente tem a área da base e a altura. E o que ele quer saber é, já que a área é fixa e eu quero fixar que essa embalagem tenha uma capacidade de 510 ml, quanto de altura eu preciso para isso? Então agora a gente passou daqueles 4 passos, né? Passou o passo 1 daqueles 4 passos que eu sempre falo da resolução de problemas. É entender o que foi informado e o que se quer. O segundo passo é montar um plano. Então qual que é o plano? Eu percebo, olhando daquela relação ali, que se eu descobrir a área da base, eu consigo descobrir o que se quer, que é a altura que essa embalagem precisa ter, tendo essa determinada área de base para esse certo volume. É isso que aquela equação está me dizendo. Então, eu vou ter que descobrir a área da base, para depois calcular a altura. Show, esse é o plano geral. Para descobrir a área da base, eu vou precisar quebrar em alguns passos. Eu vou precisar calcular a área de um hexágono. Eu não sei a fórmula exata, direta, para se calcular a área de um hexágono. Mas, como é um hexágono regular, eu posso enxergar ele sendo composto de 6 triângulos. E esses triângulos serão equiláteros. E aí, se esse hexágono equivale a 6 triângulos, a área de um triângulo eu sei calcular. De pelo menos 3 jeitos. Então, vou poder fazer o seguinte argumento. 6 vezes a área desse triângulo, de um desses 6 triângulos, será igual à área do hexágono como um todo. A partir daí eu calculo a área do hexágono, com a área do hexágono eu calculo a altura. Esse é o plano. Vamos para o passo 3, fazer as contas. E, aliás, se você está assistindo ou reassistindo, porque tentou fazer antes e não conseguiu, e agora você destravou, pode pausar de novo e tentar, agora que você se esclareceu, e depois volta para conferir. Então vamos lá. Vamos enxergar esses 6 triângulos. Se você ligar as diagonais desse hexágono, olha o que você vai conseguir. Você vai conseguir esses 6 triângulos. E já afirmo, esses 6 triângulos são iguais e são equiláteros. Ou seja, são triângulos de 3 lados iguais. Vamos entender por que esses 6 triângulos são iguais e são equiláteros. Sabemos que uma volta completa equivale a um ângulo de 360 graus. Então, essa volta foi dividida em 6 ângulos. E cada ângulo, a partir desse vértice central aqui, está enxergando um lado de mesmo tamanho. Ó. Esse ângulo está enxergando esse lado, que tem o mesmo tamanho desse. E esse aqui está enxergando um lado também de mesmo tamanho, igual aos outros. Todos esses 6 ângulos estão enxergando a partir do mesmo ponto, ó, do mesmo vértice. Cada ângulo em seu respectivo triângulo, né? Um lado igual a todos os outros. Isso significa que esses ângulos têm a mesma medida. Se eu chamasse esse ângulo de alfa, eu teria 6 vezes o alfa sendo igual a 360 graus. Eu tenho alfa mais alfa mais alfa mais alfa, 6 vezes o alfa, equivalendo a 360 graus. Isso implica que alfa equivale a 60 graus. Então, cada ângulo desse equivale a 60 graus. Então, aqui eu tenho 60 graus. Esses dois ângulos aqui, eu sei que eles são iguais. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, eu vou ter 60 graus mais 2 vezes esse certo ângulo aqui, dando 180. Quando eu terminar de fazer essa conta, eu vou descobrir que eles também são 60 graus. 2 vezes 60 mais 60 é igual a 180. E isso mostra que esses triângulos são equiláteros. E todos eles são iguais. Então agora você sabe que um hexágono regular pode ser dividido. Se você ligar aqui os vértices, escolher essas diagonais de modo conveniente, né? Um vértice ligado ao oposto dele, você consegue dividir esse hexágono regular em 6 triângulos equiláteros e congruentes. Com isso, basta que você calcule a área de um desses triângulos e multiplique por 6 para saber a área do seu hexágono. Aí, para calcular a área desse triângulo, tem pelo menos 3 jeitos, tá? Base vezes altura sobre 2, mas para isso você teria que descobrir a altura do triângulo. Como é um triângulo equilátero, essa altura divide esse lado aqui no meio. Que a altura de um triângulo equilátero, relativa a um certo lado dele, é ao mesmo tempo mediana, bissetriz
Então ela divide o ângulo do vértice que ela sai, né, ao meio, e também divide ao lado que ela chega ao meio. Então se aqui é 5, aqui é 5 sobre 2. Aqui você sabe que é 5. E aí você descobriria essa altura. Sabe que a altura chega lá do outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Você descobriria a altura usando Pitágoras. Eu vou escolher outra forma. Eu vou escolher essa forma aqui. Eu tenho um triângulo e eu conheço dois lados dele, 5 e 5, e conheço o ângulo que eles formam, que esses dois lados formam, que no caso aqui é 60 graus. Se eu sei essas três informações, eu posso calcular a área desse triângulo por essa fórmula. O lado 1 vezes o lado 2, vezes o seno do ângulo que eles estão formando, tudo isso dividido por 2. Seno de 60 vem daquela tabela de ângulos notáveis, que tem que saber, e tem até musiquinha aqui no canal. Quando você terminar de cantar a musiquinha, você vai descobrir que seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. No caso do triângulo equilátero, se você reparar, como todos os lados são iguais, então você poderia só escrever aqui L ao quadrado. Substituindo todos os valores, vamos ficar assim. 5 ao quadrado, né? Lado vezes lado. Seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sendo dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Então a área de um triângulo equivale a 25 raiz de 3 sobre 4. E se precisasse da unidade, como está em centímetros, a área saiu em centímetros quadrados. Segundo passo, a área do hexágono, que a gente chama a área da base, vai ser igual a 6 vezes a área do triângulo, como já discutimos antes. E caso você esteja se perguntando, qual é o terceiro jeito de calcular a área do triângulo? Fórmula de Herão. Essa vai ficar de dever de casa para você pesquisar. Ela precisa da informação dos três lados do triângulo. Se você conhece a medida dos três lados do triângulo e por algum motivo não é tão simples calcular uma altura desse triângulo ou os ângulos que tem dele, ou você não tem a informação dos ângulos, ou os ângulos estão em medidas não notáveis, né? Não aquelas molezinhas 30, 45, 60. Então a fórmula de Herão pode ser uma saída melhor. Voltando aqui, onde tem a área do triângulo, a gente vai botar o que a gente descobriu. Não vou mexer nesse raiz de 3 ainda. Eu vou simplificar tudo que der, até não dar mais. E aí sim eu substituo isso aqui pela informação dada. Enxergo a simplificação aqui por 2, e fica 3 e aqui 2. Não dá para simplificar mais nada. Por enquanto, a gente deixa assim. A área da base equivale a 75 raiz de 3 sobre 4. Sobre 4 não, sobre 2. Agora, por fim, a gente substitui isso lá na nossa relação inicial. Agora sim, a gente está na equação final para descobrir o que se quer. Vamos isolar o h de um lado. A gente pode fazer isso jogando esse 2 multiplicando e jogando 75 raiz de 3 dividindo. Beleza. 510 e 75 tem divisor comum, que é o 5. Como eu sei disso? 510 termina com 0. 75 termina com 5. Todo múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. Se termina em 0 ou 5, então é possível dividir esse número por 5. Então fica 102 vezes 2 e embaixo 15 raiz de 3. Agora sim eu vou substituir raiz de 3 por 1,73. Eu não tenho mais para onde correr. Aliás, até tem aqui uma simplificação ainda, né? 204 é um múltiplo de 6, 15 também é um múltiplo de 6, não, de 3. Como eu sei disso, pego o número, somo os algarismos dele. 2 mais 0 mais 4. Deu quanto? 6. 6 é múltiplo de 3? É. Então todo o número original é um múltiplo de 3. 15, pelo mesmo motivo, também é. Só que o 15 é mais fácil de perceber, né? Pela tabuada. Então simplifica por 3. Fica 68 em cima e 5 embaixo. Aí você fica com esse monstrinho aí. Pô, dividir um número quebrado no divisor é complicado. Pois é. Você pode achar uma divisão equivalente. Pensa aqui comigo. Vou multiplicar por 1, porque multiplicar por 1 não altera o valor de nada. Mas eu vou multiplicar por 1 de uma forma conveniente. 100 sobre 100 dá 1. Então, ó, multiplicar embaixo por 100, vou sumir com a vírgula. Vou andar com ela duas casas para a direita. E aí, para deixar isso aqui uma fração equivalente, eu multiplico em cima também por 100. E aí eu chego nessa divisão. Aqui, quando eu bato o olho nessa divisão de baixo, já fica muito claro o seguinte. Já dava para deduzir isso na primeira, mas aqui fica melhor, sem vírgula. Como é uma questão de múltipla escolha, eu olho para as alternativas. Já sei que a D não pode ser. Por quê? Porque olha só, se eu multiplicar 865 por 10, vai dar 8.650, que passa aqui do numerador. Então, o numerador
Numerador não. Então essa divisão não vai dar um número maior que 10. Vai ser algo menor que 10. E para essa divisão dar 10 ou mais que 10, o numerador teria que ser 8.650 ou maior. E aí 8.650 dividido por 865 vai dar 10. Então já sabemos que a letra D não pode ser. E aí vem a segunda malandragem, que é você bater o olho nas alternativas, lembrar do enunciado que ele está pedindo aproximado, e você fazer o seguinte, ó, percebe que sua divisão, você só precisa acertar o primeiro número do seu quociente, da sua resposta. Se você começou a divisão, deu 7, e aí continuaria, né? Você já olha para a alternativa e pode parar. Se você não errou nada até ali, você já pode marcar A. Ou se deu 8, B, ou se deu 9, C. Então, isso na prova ajuda a economizar tempo. Ter essas malícias. Então, se você for dividindo isso aí, vai dar um número decimal bem feio. Mas como você quer a resposta aproximada, a gente já fica de cara com o gabarito na letra A. Sim, questão muito longa? É. Mesmo sabendo tudo o que tinha que fazer, você ia gastar um tempinho aqui. Mas é claro, aqui na aula, eu tento fazer você ganhar o máximo de repertório possível com uma questão apenas. Então, não é que você vai precisar saber de tudo isso para resolver essa questão. Você não precisa saber mostrar que aqueles 6 triângulos são iguais, por exemplo. Você só precisa saber que eles são iguais. No hexágono regular, você consegue decompor ele em 6 triângulos iguais, e esses triângulos serão equiláteros. Pronto. E aí você escolhe o caminho que você preferir. Você não precisa saber os 3 jeitos de calcular a área de um triângulo, mas ter repertório nunca é demais. Espero que tenha gostado. Pelo menos eu gostei. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua atenção. Qualquer coisa pode deixar um comentário, compartilhar com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Bons estudos e até a próxima.